Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Terceiro Milênio. De um lado, a degradação do meio ambiente, de outro, a pobreza e a miséria humana. Há quem acredite que um problema seja consequência do outro. Uma coisa é certa, os dois, populações miseráveis e meio ambiente destruído, são vítimas de um sistema que ainda não aprendeu a pensar no planeta como um todo e prefere atribuir aos pobres ou a algum tipo de fatalidade inexplicável a condição precária em que se encontra o planeta que nos acolhe. De quem é a maior responsabilidade pela degradação ambiental? Para falar mais sobre pobreza e meio ambiente, está conosco o oceanógrafo Edson Barbieri. Ele vai ser entrevistado por Maria Júlia Paz e Luciana Bertacchini. Mas antes, acompanhe nossa reportagem. O Terceiro Milênio está começando. O senhor acha que os pobres interferem na qualidade do meio ambiente? Eu acho muito. Eles jogam algumas coisas no rio, nos córregos, e acabam interferindo, talvez até por falta de alguma instrução maior. Após jogarem essas coisas no rio, as crianças podem ter vários problemas, porque muitos na periferia, elas acabam andando nessas águas, e ali vai jogando até garrafas, podem se cortar e várias coisas. Os ricos são culpados dos pobres estar na situação que está, porque o pobre é uma criação do rico. Muitas das vezes são mal analisados, mas não interferem. Muitas vezes até ajudam, porque a partir da hora que o elemento está catando papel, está catando uma latinha, está fazendo limpeza. Não sei se os pobres interferem, mas todo ser humano interfere no meio ambiente. Responsável pela degradação do meio ambiente são os ricos, né? Eles são quem faz as fábricas, as indústrias, eles são quem comandam, eles é que fazem e determinam o que vai se fazer. Os ricos, eles degradam, porque fazem muito pouco pelos pobres. Eu acho que deveriam fazer um pouquinho mais pelos pobres. Quem é o responsável pela qualidade do meio ambiente? A gente mesmo, né? Cada um tem que fazer a sua parte, né? Eu acho que é uma interferência global, né? Falta essa conscientização. Você vai para os países da Europa, as pessoas são mais conscientes, mas isso é uma questão de governo, de educação. Acho que aqui essa é a nossa dificuldade, não que eles interfiram, acho que eles têm menos informação, menos acesso a essas informações, né? Boa noite. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Edson Barbieri. Ele é graduado em Oceanografia Biológica e Geológica pela Universidade de São Paulo. Ele fez o mestrado em Geografia Física e o seu doutorado em Oceanografia Biológica. Ele publicou um livro pela editora Cidade Nova que se chama Desenvolver ou Preservar a Natureza. Boa noite, Edson. Muito obrigada por estar aqui. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite, seja bem-vindo, Edson. Edson, para eu não começar de uma maneira injusta, né, me inclinando numa questão assim até discriminatória, eu te pergunto quem que é o vilão dessa história, portanto, o pobre ou o rico? Na realidade, né, se a gente for analisar, a gente tem que analisar por dois aspectos. O primeiro, um aspecto mais global. Né? Então, o grande vilão da degradação ambiental são os países ricos. O modelo de desenvolvimento adotado pelos países ricos. E depois, se a gente vir ao nível de Brasil, né, são, seja as elites, né, empresarial, ou as elites que sempre usufruíram, né, que são os grandes responsáveis, né, porque adotaram esse modelo para o Brasil, né, de deterioração ou de devastação ambiental que a gente tem por aí hoje. Mas né? quando a gente vê esses movimentos, né, em que fala vamos todos assinar alguns contratos, vamos, né, fazer uma política de boa vizinhança, parece que esses países, alguns, né, acho que a gente pode citar nominalmente, inclusive os Estados Unidos, eles rejeitam e não assinam, e não faz parte. E por quê? Não Qual é a assumem compromisso, fantasia, né, de que eu não tenho nada a ver com você? Assim? Por exemplo, com o protocolo de Kyoto que os americanos não assinaram em relação ao efeito estufa, né? Mesmo. Por exemplo, o efeito estufa, com o aumento do nível do mar, geralmente são as populações pobres que vão ser afetadas por esse fenômeno, né? Então, na realidade, por quê? Porque, na realidade, o governo americano, ele simplesmente defende, né, um setor da sociedade americana, né, que é de exportação, de produção, e toda a matriz energética dos americanos está voltada em cima do quê? Da produção, né, ou seja, da queima de combustíveis fósseis, né, que aumenta, né? Então, toda essa matriz
vamos dizer assim, não só dos americanos, né, para não falar, dos países ricos, né, é voltado, ou seja, a não ser a Alemanha hoje, um pouquinho menos, né, o resto, os países ricos, praticamente, o modelo de desenvolvimento é um modelo amplamente degradador. E eu te pergunto, nesse modelo de desenvolvimento que me parece ser um caminho sem volta, né? Pensando em tecnologia, etc. e tal, e até nesse capitalismo, etc. Onde que você coloca a relação pobreza e meio ambiente? Por que a pobreza inserida nesse contexto? Você já citou ela lá na ponta, né? Agora, onde que ela está como protagonista dessa história? Na realidade, o que acontece? Esse modelo, né, que não tem uma equidade na distribuição de renda, principalmente no caso do Brasil e mesmo no caso dos países ricos, não tem uma equidade na distribuição das riquezas dos países ricos para os países pobres, gera o que? Gera pobreza, né, que acaba gerando desmatamento, que acaba gerando degradação ambiental. Porque os pobres, muitas vezes, né, para muitos pobres, né, os miseráveis principalmente, a energia que a gente às vezes liga aqui à luz, né, para eles vem da lenha, vem da floresta, eles têm que queimar lenha, às vezes tem que queimar esterco, a água vem de poço, vem, né? Exato. Ou seja, às vezes a proteína animal vem de uma caça, que no Brasil, por exemplo, é proibida a caça, né? Então acaba sendo marginalizado já também. Então, nesse sentido, né, então o pobre, né, quando a gente também fala em pobre, a gente tem que definir um pouquinho o que é pobreza, né, o que é pobre, né? Então define pra gente. Pela Unesco, pobre seria o sujeito que ganha até um salário mínimo, desculpe, $1 por dia. $1 Isso é por dia. Unesco. Porém, o programa da ONU, né, o PNUD, né, Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, ele considera que seriam pobres aquelas pessoas que ganham menos do que 2 vezes o valor da cesta básica. Né? Ou seja, que ficam mal alimentados. Agora, isso é um tipo de pobreza que a gente fala, um parâmetro, um IPC que a gente fala, né? Um índice de pobreza de renda. Só que hoje também a gente tem um outro IPC que a gente chama, né? O índice de pobreza, né? Que está começando a levar em conta, por exemplo, né, o que é o índice de pobreza e capacidade, né, que é a alimentação, se o sujeito é bem ou não nutrido, a capacidade desse sujeito, né, ou dessa pessoa, né, procriar em condições dignas, né, que geralmente, se essa pessoa é assistida por médico ou não, né, e em terceiro, a capacidade de educação, né. Então, hoje é o que a gente chama de pobreza e capacidade. Então, quando você retira um desses fatores, né, o sujeito acaba sendo pobre, porque... E aí você está falando de um ciclo, então, na verdade? Porque assim, se eu não tenho educação, eu não tenho saúde, eu não tenho comida, é muito complicado, eu preservar meio ambiente, é isso? É impossível, porque eu vejo como impossível, porque o pobre, as pessoas pobres que totalmente alienada da economia nacional e marginalizada pela sociedade, não vai sentir nenhum compromisso em preservar o meio ambiente, uma vez que a própria sociedade não preserva ela como pessoa, né? Ou como direito básico humano da pessoa, né? Exatamente, né? Como direito básico humano, né? Ou seja, de morar, de viver dignamente. Pois mas tem essa questão que você coloca para a Júlia da infraestrutura. Um país não tem uma infraestrutura, uma política justa social, habitacional, econômica, cultural, social, né? Um ponto de partida. Aí nesse ciclo vem essa questão da falta da infraestrutura, pouca possibilidade, as populações ribeirinhas são extrativistas mesmo, porque elas precisam, né, sobreviver. E o pobre urbano, como que ele se comporta diante desse quadro? Eu vejo que o pobre urbano, talvez o índice de pobreza ainda pior do que dessas populações. A ribeirinha, talvez a gente for colocar como populações tradicionais, né, ou populações rurais, né, que são diferentes do pobre rural, o pobre tradicional e o pobre urbano. Por quê? Porque o pobre urbano não tem de onde ele retirar. Né? Ou seja, ou ele vai arrumar um trabalho, alguma coisa. Então, ou ele vai assaltar e aí perpassa questões da violência. Isso também a gente tem um problema, né? Que, ou seja, a pobreza, a degradação ambiental, mais pobreza gera violência. Outro e aí ciclo, né? Na região urbana. Né? E, inclusive, se a gente pensar ao nível global, inclusive terrorismo, né? Entendeu? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas regiões urbanas, né? Então a gente vê, às vezes, invasões de mananciais. Por que ocorrem as invasões mananciais? Primeiro, porque é uma falta total de ordenamento, né, do uso do solo. Planejamento. Do planejamento, de uma falta de uma política de planejamento urbano. E segundo, porque essas populações são muito pobres, né, e às vezes eles vão querer o único lugar que resta, que não foi construído, aquela região. Então vamos fazer as favelas ou as subhabitações nesses locais. Né? E depois vem o poder público, geralmente, para retirá-las de lá, né? Com muita violência, geralmente. Exato. Então, na realidade, se a gente
pensar um pouquinho amplamente, né, nessa questão, são as populações pobres, na realidade, é que sofrem as consequências, né, da degradação ambiental. Né? Inclusive, né, no caso de São Paulo, a questão da poluição. Se a gente for ver, né, as populações mais pobres é que vai sofrer mais nos hospitais, né, o pessoal que trabalha, né, que você vê que tem problema de bronquite, de respiratório, etc. Né? E você não achou interessante a fala de um dos entrevistados, que ele fala assim, na verdade, nós é que estamos fazendo a limpeza do que vocês estão sujando, né? Você concorda com isso? Concordo, eles fazem isso por quê? Infelizmente, a gente tem uma realidade no Brasil, até infelizmente, Felizmente, no Brasil, a gente é um dos grandes recicladores de lixo, né? Isso é importante. Porém, infelizmente, a gente fala, porque a única maneira dessas pessoas sobreviverem e ter uma fonte de renda é catar o lixo. Então, eles vivem no lixo e do lixo. Né? Ou seja, não foi por causa de uma consciência ecológica, uma consciência, né? Ou seja, vamos foi preservar. Uma opção dele, foi a né? única opção de vida de sobrevivência, né, dessas populações. Né? Então, eles vivem ali retirando o lixo. Né? Eu vi também um sujeito falando, né, na entrevista, né, que os pobres jogam lixo na rua, entope bueiros, bocas de lobo, enchente. Né? Na realidade, o que causa as enchentes, se a gente for ver, é total falta de planejamento também, ou seja, a impermeabilização do solo total e as populações que vivem ali nos fundos de vale, né? A água vai descer por ali e vai inundar tudo, isso é normal, né? Agora, quem é que vive nos fundos de vale? Geralmente é a população pobre, porque geralmente essas regiões são as regiões menos valorizadas, né? A única alternativa que eles têm de moradia seria aquelas regiões, então por isso eles sempre sofrem as consequências. E no Brasil a gente até brinca, né, que o empresariado brasileiro, ele pensa, embora está mudando um pouquinho isso, a gente vê o Instituto Etos, muita coisa ainda está mudando, está trabalhando bastante para mudar. Mas o que a gente tem hoje, né, ainda tem com bastante frequência, é que os empresários pensam, vamos socializar os lucros, aliás, os prejuízos e privatizar os lucros. Né? Então, o que geralmente ocorre, principalmente no Brasil, é isso. Né? Então, as elites usufruem da riqueza do país, né, e a população pobre sofre as consequências ambientais, né? Exato. Né? E seja ela por enchente, seja ela por causa do efeito dos poluentes que a gente tem atmosférico, né? Isso também no Brasil. Agora, eu posso jogar isso, inclusive, ao nível global, né? Ou seja, voltar ao nível global, que os países ricos, né, consomem, por exemplo, só os americanos, eles consomem em torno de 25% de toda a energia mundial, né? E 23% de todo o petróleo. Né? Sabe, Edson, eu queria entender agora o papel de cada um de nós, independente do nosso status social, né? E pensando em ser pobre, rico, classe média, o que for, no que nós podemos contribuir pensando nessa saúde de meio ambiente. Eu vou lhe pedir licença para que nós possamos fazer um pequeno intervalo. Você responde para nós daqui a pouco. Por isso, fique conosco. Nós voltamos já já. O nosso assunto é meio ambiente e pobreza. Fique conosco. Até já. No terceiro milênio dessa noite, nós estamos conversando sobre pobreza e meio ambiente. E o nosso convidado é o professor doutor Edson Barbieri, que é graduado em Oceanografia Biológica e Geológica e também mestre em Geografia Física. Ele fez o seu doutorado em Oceanografia Biológica pela Universidade de São Paulo. No final do primeiro bloco, eu pedi para o Edson contar para nós um pouquinho qual é o papel de cada um de nós, menos ou mais favorecidos economicamente nessa questão da preservação do meio ambiente. Talvez nós tenhamos aí um papel importante nessa questão de cunho ético-social, né? Penso também, né, Edson? Conta para nós, qual que é a nossa lição de casa? Pobre, rico ou não? Não tenho dúvida, não. Na realidade, a gente sempre fala, né, que a gente usa um jargão ambientalista, que a gente sempre pensa assim, que a gente deve pensar globalmente e agir localmente.
né? Então, o que é o agir localmente? O primeiro passo, né? Então, na realidade, se a gente for, a gente primeiro é diminuir os nossos padrões de consumo, né? Ou seja, se a gente pensar hoje que uma criança nos países ricos consome em média 50 vezes mais uma criança dos países pobres, né? A gente já começa a ver a diferença muito grande. Só que média é aquilo, né? Ou seja, eu como uma galinha, você come... não come nenhuma, né? A gente, cada um de nós comemos meia, cada uma só com a barriga cheia e tu continua passando fome, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, comparar isso com um país como Burkina Faso, um país que está ali na região do Sahel, no centro da África, praticamente, aliás, ao sul do deserto do Saara ali, né? É um país bem pobre, né? Então, uma criança dos países ricos chegam a consumir em torno de 160 a 180 vezes mais do que uma criança em Burkina Faso. Nossa. Então, ou seja... Muito dolorido ouvir isso. Se a gente atingir esses padrões de consumo que os países ricos têm hoje, ou seja, se uma Índia, uma China, mesmo o Brasil, né? Ou seja, a gente vai hipotecar totalmente o caráter sustentável do planeta. Não vai ter mais condições. Inviável, não tem como. Ou seja, o que a gente tem que fazer é os países pobres subir um pouquinho mais os padrões de consumo e os países ricos baixarem um pouquinho mais para a gente chegar a um certo patamar. O problema todo é como fazer isso. Porque ninguém quer, por exemplo, lançar a mão dos seus, né, de deixar o carro em casa e sair andar de metrô ou usar um transporte coletivo, entendeu? Ninguém quer fazer isso, né? Ou seja, são as comunidades. Porém, mudar suas possibilidades, vai chegar exatamente, vai chegar um momento que não vai ter jeito. É a mesma coisa, né, que a concentração de renda, né? Ou seja, ninguém que tem muito dinheiro quer dividir um pouco, né, com a população mais pobre. Consciência. Questão de consciência social e ambiental a gente tem que ter. E quando a gente fala em ética, né? Quando a gente fala em ecologia social, é disso que nós estamos falando? Exatamente. E como? Então, porque o que a gente fala em ecologia social, a gente fala em equidade social. Né? Se a gente não tem equidade social, a gente não tem ecologia social, a gente não tem nada. Porque a gente vai ter um desnível muito grande, né, no qual um vai usufruir muito, uma camada da população vai usufruir muito, outra não vai usufruir nada, porém essa camada vai sofrer as consequências. Né? E não é uma ilusão, porque a gente fala muito em holografia hoje em dia, em visão holográfica, o quanto ela é real. Porque você mesmo está dizendo, se eu tenho muito e a minha fome é de um frango inteiro, eu não quero nem te dar a asinha, né? Assim, nem a perninha do frango. E como então? O quanto é realidade? Aqui no Brasil, esse desenvolvimento da visão holográfica? Aqui no Brasil é complicado, né? Porque aqui é ainda mais isso, né? Para a gente ter uma ideia, os últimos índices do IBGE me assustou até, né? Porque embora tenha diminuído a pobreza, aumentou muito a concentração de renda. Exato. Né? Ou seja, os 10% da população mais rica, hoje ela detém 57% de toda a riqueza do país. E os 50%, vamos dizer assim, mais pobres da população, detém só 7%. Então, isso é um disparate. Isso também hipoteca totalmente o caráter sustentável da economia brasileira. É impossível. Então, na realidade, você tem o quê? Uma economia para poucos, né? Ou seja, a gente tem em torno de 40 milhões de pessoas, né, que consomem, que têm um padrão de vida razoável. Os outros 110 e os 120 milhões praticamente lutando para sobreviver. Né? Exatamente. Completamente excluídos. A gente tem ainda, né, no Brasil, a questão de a pessoa pobre ainda as pessoas miseráveis mesmo. A gente até brinca, né, que são sem terra, sem teto, mas esse sem terra, sem teto, ainda tem uma organização. Mas a gente ainda tem os sem SEI, né, que não tem nada, né? Não tem nada, nem organização, nem cidadão são, né? Não são incluídos nem em estatística. Exatamente. Uma das coisas que a gente estava vendo isso que é embora o IBGE lutou bastante nas últimas censos, né, de buscar as populações de rua, né? Trabalhar um pouco. A Prefeitura de São Paulo parece que hoje tem os dados das populações que vivem na rua, né? Porque tem as pastorais dos sem-tetos, as pastorais das populações que trabalham com as populações de rua, então eles têm mais ou menos. Embora isso é uma população que flutua muito também. Certo. Né? Agora sim, Edson, ainda voltando a uma pequena provocação de natureza ética. Pobre, rico, etc. Você não acha que também superpassa um pouco o comportamento da pessoa? Assim, mesmo sendo pobre, eu tenho um comportamento... Eu queria voltar um pouquinho nessa questão de comportamental. Você nos deu um parâmetro que é indiscutível, a questão da infraestrutura política
social e justa, né? Quando existe justiça, emprego, a pessoa vive melhor, preserva melhor, né, a sua casa. Eu acho que isso é uma questão que acreditamos que venha a ocorrer, médio e longo prazo. Agora, a postura de um rico também não favorece o meio ambiente. A postura de um pobre não favorece, mas não é porque ele não tem dinheiro, é a conduta. Onde entra aí? Na realidade, o que a gente teria aí é uma conscientização maior, né? Que vai ser difícil, né? Ou seja, a gente teria que aplicar bastante educação para modificar um pouco esses parâmetros de cidadania que a gente tem. Eu estou pensando na questão das sanitaristas, Tem a essas dúvida, questões mas assim. eu acho que é ainda mais profundo do que isso. Porque não passa só pela questão do sanitarismo, passa por questões sociais, de educação, de políticas, até do jogo de futebol, colocou, entendeu? De tudo, de né? jogar um papel no chão. Exato, perpassa toda a sociedade. Ou seja, de jogar aquele papel no chão, por quê? Porque aqui em casa eu não jogo, mas na rua eu jogo. Porque a rua é pública. Então o que é público no Brasil não é de ninguém. Não, o que é público é de todos. Então tem que preservar aquilo. Não é isso? Então, inclusive, os políticos pensam bastante assim, né? Ou seja, o que é público, ou eles apropriam entre os corruptos, né? Dependendo do período, né? Usufruem disso para conseguir... E qual o papel das ONGs nesse momento? O que se tem, né, de positivo para contar para a gente? Eu acho que as ONGs, claro, tem as exceções, mas eu acho que é super positivo, porque as organizações não governamentais hoje, além de buscar organização e conscientização, né, com populações pobres, com populações ribeirinhas, populações tradicionais, com índios, né, de organizá-los, né, então ela está fazendo a vez do governo, coisa que o governo deveria estar fazendo, as ONGs estão fazendo hoje, né, ou seja, de organização, de buscas, né? Ou seja, de reivindicação, de... Educação desse povo. Inclusive educação, algumas ONGs trabalham bastante, né? Com educação para a cidadania, né? Tem várias, né? Não só da preservação, você tem ONGs que são absolutamente preservacionistas, a gente não é desmérito, é preservar o mico-leão, a baleia, nada disso, né? Mas existem ONGs que são extremamente sociais, né? Por exemplo, o Instituto Ethos, né? Inclusive de empresários. Você tem o Instituto que saiu da SOS Mata Atlântica também, né? Então tem bastante coisas. Assim, iniciativas exato, da população organizada mesmo, que estão trabalhando em relação a isso. Ou seja, de combater inclusive a pobreza, hein? Né? Se a gente vê o caso da pastoral da criança, acho né? que esse é o ponto, né? E o programa está acabando. Você faz uma pergunta no seu livro que eu quero que você feche respondendo mais objetivamente. Preservar ou desenvolver a natureza? Eu acho que você pode preservar e você pode desenvolver. Você pode fazer os dois, desde que se faça, né, de maneira equilibrada, respeitando as gerações, principalmente as gerações atuais e as gerações futuras, né? Ou seja, a gente não pode hipotecar esse caráter sustentável, ou seja, qualquer coisa que eu for fazer em relação ao desenvolvimento da natureza, eu tenho que pensar se as populações futuras vão sofrer as consequências. Amar o planeta. Muito obrigada pela sua participação. E fica aí a mensagem de vamos pensar globalmente e vamos agir localmente. É nossa responsabilidade e a nossa esperança para um futuro melhor. Boa noite, até a próxima. Obrigada de novo. Edson, obrigada, boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. E se você quiser enviar sua opinião ou tirar dúvidas sobre o assunto de hoje, fique à vontade e entre em contato conosco. É sempre uma alegria contar com sua participação em nossos encontros. Anote os endereços. A caixa postal é 42335. CEP 04218 970, São Paulo, capital. Caixa postal 42335, CEP 04218 970, São Paulo, capital. E-mail milênio@loyola.com.br, milênio@loyola.com.br. Boa noite.